Começando aqui a nossa live de prática trabalhista que ocorre todo sábado às 11 horas da manhã. Normalmente é uma live que eu faço junto com o meu irmão e parceiro Antônio Humberto, mas hoje o Antônio Humberto está em férias e por isso a gente vai fazer essa live sozinho aqui, né? Eu separei um tema importante e interessante para vocês e que gera muitos debates jurídicos. Sejam todos bem-vindos para a gente falar um pouco aqui sobre terceirização, né? Então, quem tiver alguma dúvida acerca desse assunto de terceirização, pode mandar a pergunta aí mesmo no chat, tá, gente? Não precisa usar a caixinha de perguntas, porque eu tô aqui com o Instagram Web aberto e fica até melhor para registrar, porque se porventura eu não conseguir responder todas as perguntas, eu tenho o registro aqui para a gente tentar ver uma outra forma de chegar à resposta a vocês, né? Então hoje a gente começa uma nova caminhada aqui no Trabalho Notável a partir dessa live. Essa live também tem o sentido de ser a largada da turma 4 da Comunidade Notável de Prática Trabalhista, né? Então, nesse fim de semana ainda, a gente vai lançar o nosso próximo evento do Trabalho Notável, que vai ser um evento justamente um treinamento de prática da advocacia trabalhista, né? Então, a gente vai ter conteúdos ao longo de uma semana muito intenso, né, de como conquistar clientes na advocacia trabalhista, de como fazer a petição inicial, a defesa, de como tratar os reclamados, né, de como preparar os clientes para as audiências trabalhistas. Vamos falar um pouco das audiências telepresenciais, de recursos e também de execução trabalhista. A gente vai fazer um passeio pelas fases do processo judicial, mas não só isso, porque a comunidade notável não é só atuação jurisprudencial, e por isso a gente vai trazer também algumas abordagens de atuação extrajudicial do advogado trabalhista. Fiquem atentos que de hoje para amanhã será lançado o link para inscrição desse nosso evento do Trabalho Notável. Ontem, com muita felicidade, a gente fechou de vez, né, a formação da turma 4 do treinamento Seja Expert em Recurso de Revista, né, e teve assim uma adesão muito significativa, né, e o curso ganha um grande fôlego, né, com a participação desses colegas, né? É a maior turma desde que o curso foi lançado, né? Quer dizer, a turma do lançamento foi a maior, teve acho que 230 alunos, e essa turma formada agora, ela bateu mais de 140 alunos, né? Então é realmente um marco que dá muito fôlego para esse treinamento. A gente chegou em 850, mais de 850 alunos, né, nesse treinamento, seja expert em recurso de revista agora, né, com muito conteúdo, né, com muita um curso que realmente é diferenciado, que a gente passa o que não tem em geral em livros, né, de prática trabalhista ou mesmo de recursos trabalhistas, e um curso que tem muita prova, né, que a gente tem já inúmeros advogados que estão tendo um resultado muito expressivo, né, nos recursos trabalhistas, né? Então a gente fecha essa nova etapa. Estou vendo aqui muitas questões boas que o pessoal já vai passando aqui pelo chat, e vejo aqui inclusive alguns alunos da turma 8, né, que eu peço licença para cumprimentar, né, que são alunos que entram para o time, né, dos notáveis em recursos trabalhistas, né? Eu vi aqui quem que está presente, a Maria Catarina, né, que já estava com a gente em execução e agora está no nosso treinamento de recursos,
O Givaldo tá por aqui também. Eu vi o Ellison, que é advogado aqui em Goiânia, que entrou para a turma 8. A Cristiane Luce, né? Então, muita gente dessa nova turma tá por aqui, né? E outros colegas, né? A Thalita Zaparoli tá por aqui, André Roberto, sejam todos muito bem-vindos, Frederico Guilherme, né? Então vamos trazer aqui com vocês, vamos começar a nossa live de conteúdo sobre a terceirização na prática. Eu vou traçar alguns elementos do conteúdo jurídico, né, de direito material, mais uma preocupação também com a atuação judicial. E eu vou começar falando exatamente da petição inicial, pessoal. Eu vejo muitas situações de inépcia da petição inicial quando se trata de terceirização, tá? Não basta simplesmente fazer o que alguns advogados erroneamente fazem em ações envolvendo terceirização, que simplesmente jogam um monte de nome lá no polo passivo e para ver no que dá, né? Sem explicar, por exemplo, o que cada um está fazendo ali no polo passivo. Isso dá naturalmente inépcia da petição inicial, porque você tem que explicar em relação a cada reclamado por que ele está presente ali naquela ação judicial. É porque eles são tomadores de serviço, então tem que explicar, o juiz não é obrigado a adivinhar qual é a sua intenção. E acaba que se você não explicar, você poderá estar prejudicando o seu cliente, porque na melhor das hipóteses, o juiz vai declarar a inépcia da inicial e vai dar um prazo para você corrigir, né, fazer a emenda na forma do artigo 321 do CPC e também da súmula 263 do TST. Então, se fez tudo errado, o melhor caminho seria esse. Agora, pode ser, tem juiz que indefere a petição por inépcia sem dar oportunidade do advogado fazer a emenda, e pior, tem juiz que leva o processo para a sentença e lá na sentença ele diz o seguinte: olha, dos 5 reclamados que estão aqui, o único que eu entendi que tem um motivo de estar presente na demanda é a empresa X, porque foi ela quem anotou a carteira do reclamante. Agora, as demais empresas, como o autor não explicou o que elas estão fazendo aqui, eu vou indeferir a petição inicial em relação à segunda, terceira, quarta e quinta reclamada. Aí lascou, gente, porque você perdeu o lastro de garantia de receber esse crédito trabalhista, né? Na medida em que o juiz exclui os tomadores de serviço, você terá mais dificuldade do seu cliente receber os direitos dele. Então, muita atenção quanto a isso. Se eu for trazer mais de um réu numa demanda trabalhista, eu tenho que explicar, dar um sentido para esse litisconsórcio, explicar qual é a posição jurídica de cada um. E também, na hora de fazer pedido, gente, tem muito advogado que peca nisso, né? Que o advogado, na hora de fazer o pedido, ele pega um modelo de petição e não faz adaptação. Então, ele simplesmente pede a condenação da reclamada, né? Ora, eu preciso pedir a condenação da primeira reclamada nos seguintes títulos, né, que são as parcelas devidas ao trabalhador. Em seguida, eu vou botar um parágrafo, né, que em tempo requer a condenação subsidiária das demais reclamadas na condição de tomadoras de serviço do reclamante. Ponto final, né? Então, eu tenho que ter essa explicação, esse sentido, né? Ter a causa de pedir e ter o pedido explícito em relação a cada uma das reclamadas. Isso a gente percebe que alguns advogados deixam passar batido, e aí pode gerar prejuízo ao cliente, né? Olha só, aí é onde eu digo que a experiência do advogado
existe uma técnica, né? Existe uma, eu diria que uma verdadeira arte, né? De saber tirar proveito do silêncio, né? Então, fantástico o comentário aqui do Luiz Carlos Alencar, e é isso mesmo. O Luiz Carlos diz o seguinte: olha, eu pela reclamada não alego inépcia e deixo para a sentença e peço a improcedência. É isso aí, né? Até seria estranho, mas tem juiz que dá improcedência, né, Luiz Carlos? Mas para mim não é caso de improcedência, tá, Luiz Carlos? Porque que acontece? Eu não tenho como julgar o mérito de uma situação em que não há sequer pedido na petição inicial. Agora, se o juiz excluir por inépcia, tá, Luiz Carlos, ainda que o juiz interprete que esse seu pedido... Tem juiz que vai dar improcedência. Improcedência porque nem sabe qual é o motivo da inclusão dessas empresas. Então, se eu não sei qual é o motivo, para mim é uma questão processual, tá? Por isso, eu particularmente levaria para o campo da inépcia mesmo, né? De uma questão processual. Mas, de todo modo, né, Luiz Carlos e demais colegas, o resultado final vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo por quê? Porque se o juiz decreta a inépcia da petição inicial apenas em relação a esses reclamados, né, que são os tomadores de serviço, e o tribunal mantém a decisão adotada pelo juiz, é a mesma coisa, né, Luiz Carlos, ao final de ser uma improcedência. Por quê? E aí já vai um conteúdo mais avançado aqui para eu passar para vocês. Diante da súmula 331 do TST, o Tribunal Superior do Trabalho tem a compreensão de que não é possível juridicamente que o autor promova uma ação declaratória de responsabilidade trabalhista dos tomadores de serviço. Então, a súmula 331, no seu item 4, diz que a responsabilidade do tomador de serviço, ela pressupõe que ele tenha participado do processo na fase de conhecimento e tenha constado do título executivo judicial, né, da sentença transitada em julgado como condenado. Então, essa dupla condição processual é exigido para a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Então, se o juiz, ao final do processo, decreta a inépcia da petição inicial em relação aos tomadores, exclui eles da lide, deu checkmate. O advogado do reclamante, por sua imperícia na hora de elaborar a petição inicial, ele prejudicou o cliente, porque ele não vai poder incluir depois, na fase de execução, esses reclamados que foram, que tiveram a inépcia a seu favor decretada, tá? Justamente porque, embora eles tenham participado da fase de conhecimento, eles não constaram do título executivo judicial. E se não constou do título executivo judicial, não pode ser executado, seja no próprio processo, seja depois mediante essa ação declaratória de responsabilidade trabalhista, que o TST registre-se que já admitiu um dia, até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o TST aceitava essa ação declaratória. Hoje não aceita, porque entende que é uma burla em relação ao item 4 da súmula 331. Né? Mas muito, muito bom mesmo o comentário aqui do Luiz Carlos Alencar, né? E mostra o que eu sempre digo. O Frederico Guilherme está dizendo aqui: as discussões do trabalho notável são fantásticas, nosso sábado fica mais animado. E em especial, né, sem qualquer tipo aqui de proselitismo, mas em especial eu sempre falo que o que é o melhor do trabalho notável é o nosso público, né? Então é muito bom compartilhar aqui as lives, a live paralela que corre aqui no chat, e a gente conviver, né, com advogados que estão em diversas fases da carreira, né? Eu sempre repito uma coisa, porque tem aluno
ou seguidor que fala assim: professor, eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se eu deveria fazer porque é uma pergunta meio besta. E eu sempre falo que besta é ficar com a dúvida, né? Porque mesmo quando se trata de um advogado que está começando agora, né? Às vezes, de forma inocente, o colega traz aqui no chat da live uma pergunta que é de uma complexidade extrema. E isso contribui muito, né, para enriquecer aqui as nossas lives, assim como colegas experientes também, que trazem ponderações que são muito oportunas, né? Inclusive, eu sempre digo que aula, isso vale para as lives, porque a gente trata as lives como se fossem aulas, né? Diálogos de interação, de conhecimento, né? Mas eu sempre digo que live boa é aquela que, ou aula, que todos saem com mais dúvidas do que entrar, inclusive os professores, né? E assim tem muita questão que vocês trazem aqui que realmente eu anoto aqui para depois pensar, para depois refletir, para a gente falar numa outra live ou de repente gravar um conteúdo, né? Porque é muito interessante tudo que é trazido por aqui. Se vocês puderem fazer o registro, agora que a gente está com 73 pessoas aqui na live, né? Se puderem fazer o registro de onde estão assistindo a live. Eu já vi que tem aqui a Consuelo, que é de Ribeirão Preto, né? O Fred, que é de Vitória de Santo Antão, a Alessandra, que é de Curitiba, né? Tem muita gente de várias localidades do país, e eu acho interessante para a gente ver onde a gente está chegando, né? A Cris, que é de Campinas, muito bom esse alcance nacional. Tem uma provocação aqui: responsabilidade solidária ou subsidiária? Olha só, agora a responsabilidade do tomador de serviço é subsidiária em decorrência da própria lei. Então fica muito difícil eu sustentar a responsabilidade solidária. Um caso que vinha sendo comum pedir a responsabilidade solidária e o TST aceitava era nas hipóteses de terceirização na atividade fim, porque a compreensão é que, como a terceirização na atividade fim era ilícita, ao praticar o ilícito, tanto a empresa prestadora de serviço quanto a empresa tomadora de serviço deveriam responder solidariamente pelos créditos daquele trabalhador. Então hoje dificilmente a gente vai ter a responsabilidade solidária, mas ainda tem, tá, pessoal? E aqui eu quero trazer aqui um ponto muito importante da live. Eu quero fazer a seguinte provocação com vocês, né? O Supremo disse que a terceirização em atividade fim está liberada, né? Então eu não posso reconhecer o vínculo de emprego apenas pelo fato de que o reclamante tenha participado de uma atividade fim da empresa. É subordinação estrutural, né? Na tese lá do ministro Maurício Godinho Delgado, né? Beleza, a tal da subordinação estrutural, mas a verdade é que essa tese, ela é, em geral, incompatível com a tese jurídica vinculante que o STF fixou. Então, o fato do trabalhador estar numa atividade fim, desenvolver tarefas que são imprescindíveis para o tomador de serviço, isso não importa, isso não vai implicar em reconhecimento do vínculo de emprego, tá, pessoal? Isso é uma questão bem tranquila. Agora, o problema que surge, a dúvida que surge, e eu questiono vocês aqui, é se pode, por algum outro motivo, ter reconhecimento do vínculo diretamente entre o trabalhador terceirizado e a empresa tomadora de serviços, tá, pessoal? Se for no poder público, uma terceirização da administração pública está 100% descartada. Não é possível porque para a administração pública eu tenho a exigência do concurso público, né? Então não tem como reconhecer o vínculo,
porque esse seria um contrato nulo na forma da súmula 363 do TST. Agora, na empresa privada, o que o Supremo afirmou com ênfase é que eu não posso reconhecer o vínculo tão somente pelo desenvolvimento da atividade fim, tá? Hoje no TST tem divergência, mas o entendimento majoritário é de que é possível sim pleitear e reconhecer o vínculo diretamente do trabalhador terceirizado com o tomador de serviço, desde que fique caracterizada na prestação de serviço a pessoalidade e a subordinação. Ou seja, esse trabalhador terceirizado, ele tinha que desenvolver o serviço pessoalmente, né? Isso ocorre com muita frequência, gente. Tem empresas que tiram da empresa prestadora de serviço a gestão da mão de obra, né? Tem empresa contratante que vai contratar uma empresa prestadora de serviço, mas já avisa, olha só, eu estou te contratando, mas eu quero que você coloque como terceirizado aqui na empresa essas pessoas, né? E passa a lista de quem deve ser contratado. Eu não posso fazer isso, gente. Porque a empresa tomadora de serviço, ela está contratando o serviço, né? Se ela está contratando o serviço, ela não pode obrigar, ela não pode indicar quem é que seria contratado, né? Aqui no meu prédio mesmo, o prédio onde eu moro atualmente, né? Houve uma mudança da empresa que presta serviço de portaria, né? Então tinha aqui um outro porteiro que a gente tinha afinidade, achava que desenvolvia um excelente trabalho, mas o condomínio não pode impor, de falar, ó, estou contratando, mas vocês têm que tirar o fulano que está lá na outra empresa e trazer ele aqui para prestar serviço. Isso é tirar a gestão da mão de obra da empresa prestadora de serviço e é um caminho para configurar a pessoalidade da prestação de serviço. Ademais, a subordinação poderá estar caracterizada quando os centros de comando, o centro de ordem no dia a dia da prestação de serviço, ele é gerado pelo tomador de serviço e não pela empresa prestadora de serviço. E aqui eu preciso explicar melhor para vocês, tá? O que seria essa subordinação direta entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante, né? A tomadora de serviços, tá, pessoal? Quando eu falo em subordinação, eu não estou querendo dizer aqui para vocês que para caracterizar a subordinação, basta que... Só um minutinho. Para caracterizar a subordinação, que baste que o trabalhador terceirizado receba ordens de pessoas vinculadas à tomadora de serviço. Isso seria uma visão muito simplista, tá, gente? Uma visão, eu diria que até infantil da terceirização. Na prática, não é assim que funciona. O que eu tenho que separar é o seguinte: aquilo que eu chamaria de atos meramente materiais, né? Aquelas atitudes que previamente foram combinadas entre as empresas e é uma conduta, é uma atitude que eu espero do prestador de serviço, do trabalhador terceirizado. Esse tipo de situação do dia a dia, do cotidiano, as pessoas da tomadora de serviço podem dar ordens para o trabalhador terceirizado. Agora, eu não posso, o que vai caracterizar a subordinação é quanto os aspectos gerais da prestação de serviço são determinados pela empresa tomadora de serviço. Vou dar exemplo aqui para vocês, né? Olha só, imagina uma copeira, né? Uma copeira do escritório de vocês. A copeira é terceirizada, né? Então, vocês ligam na copa, pedem que ela faça um novo café, que ela sirva, leve o café lá na sala, isso e aquilo. Ora, pessoal, se ela é copeira, já está predeterminado que ela vai fazer o café. Então, se eu peço como contratante, como tomador de serviço, que eu peço que ela faça e sirva o café naquela hora, eu não estou causando aqui criando uma situação de subordinação,
porque isso são atos materiais, atos que já estavam previamente ajustados pela empresa, né? Então eu não estou saindo do que foi ajustado. Agora imagine que por algum motivo, se essa copeira terceirizada ela está chegando atrasada ou está faltando alguns dias, eu como tomador de serviço, eu resolvo chamar ela para uma conversa, né? E faço ali a advertência, né, verbal, né, de puxar a orelha mesmo, né? Falar, eu preciso te repreender aqui porque o que você está fazendo não é certo. Você está faltando ao trabalho, está chegando atrasada. Então, esse tipo de conversa, o tomador de serviço não pode ter com o trabalhador terceirizado, né? O que o tomador de serviço deve fazer é reportar o problema para a empresa fornecedora da mão de obra. Olha, a fulana chegou atrasado, está chegando atrasada, ela está faltando e eu quero que tenha uma providência, né? Que ela seja advertida. Nós não estamos pedindo aqui necessariamente a troca dessa pessoa, agora o que a gente quer é que ela tenha mais atenção com o trabalho. Agora, eu como tomador de serviço, eu não posso puxar a orelha, eu não posso trazer esse tipo de exigência para o trabalhador terceirizado, porque iria configurar a subordinação. Então, nesses casos, pessoal, em que eu tiver como provar que existe a subordinação, existe a pessoalidade, eu posso pedir o vínculo de emprego. Tá? Então, muita atenção quanto a isso. Esse é o entendimento majoritário do TST, embora haja uma resistência pontual na quarta e na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, que a rigor não vem admitindo reconhecimento de vínculo nessa hipótese, né? Que o reconhecimento não foi só pela atividade em terceirização de atividade fim, mas também o vínculo foi pela fraude, né? Pela constatação de fraude da contratação sob empresa interposta, né? Eu estou contratando alguém que eu escolhi, eu vou dirigir a prestação de serviço dessa pessoa, mas eu estou pedindo que um intermediário entre no assunto só para que ele assine a carteira de trabalho no meu lugar. Então essa é a lógica que daria para vocês discutirem na Justiça do Trabalho. O Frederico pergunta aqui, professor, minha dúvida é como trazer elementos objetivos para diferenciar terceirização e serviço autônomo de transporte. No transporte está bem complicado, viu, Frederico? Porque o que acontece? Primeiro, se for uma transportadora prestando serviços para outras empresas, o TST está dizendo que o serviço de transporte de carga não gera responsabilidade subsidiária. Não é uma atividade que eu poderia aqui impondo a responsabilidade de quem foi o contratante. Tá? Primeiro ponto aqui para reflexão do que perguntou o Frederico Guilherme. Agora, por outro lado, a jurisprudência do TST vai ter ainda que assentar, Fred, porque nós tivemos um precedente da quinta turma reformando um acórdão regional, e na decisão a quinta turma disse o seguinte: ainda que o regional tenha declarado que existe pessoalidade e subordinação, bem como os demais elementos configuradores da relação de emprego, nós vamos reformar a decisão porque no caso específico do transporte autônomo de cargas, se tiver o contrato formalizado e demonstrado nos autos, demonstrado que esse prestador de serviço, né, contratado como autônomo, ele emite nota fiscal, né, ele realmente atua como formalmente como sendo um empresário e não como sendo um trabalhador subordinado, né? Então, nessa situação, a quinta turma do TST entendeu que não é possível reconhecer o vínculo, mas é um entendimento, repito, minoritário, né? Então, você vai ter que provar... Aliás, só voltando aqui, em relação ao transporte autônomo de cargas, nós não temos ainda um volume muito grande de decisões do TST
para saber se vai ter ou não vai ter responsabilidade. Eu não tenho dúvida que hoje, pela nossa legislação, em qualquer atividade econômica pode ter esse tipo de circunstância, né? De uma prestação de serviço ser classificada como terceirização e gerar responsabilidade do tomador de serviço. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Valeu, comentário maravilhoso. Você faz meu sábado mais feliz, Catarina. Obrigado, dizendo aqui que o curso de recurso e demais recursos são imperdíveis. Já estou assistindo, é inigualável, muito conhecimento, muito massa mesmo receber esse feedback. Um abraço para os amigos lá do Papo Trabalhista do Rio de Janeiro, estão aqui tá aqui na live, né? Eu tenho uma pendência de live aí com os colegas, tem muito tempo. Vamos ver se a gente consegue finalmente pagar isso. O Ellison está perguntando aqui, professor, poderia pontuar sobre a responsabilidade do tomador público nos acidentes de trabalho dos terceirizados? Olha só, Ellison, pouca gente sabe sobre isso. Eu até acho que essa matéria vai parar no Supremo de novo, mais dia menos dia, né? Mas o fato é que a gente percebe uma forte tendência no TST de considerar que quando a causa é acidentária, vai ter a responsabilidade do poder público. Eu não preciso passar por aquela dificuldade toda, né, de considerar que só cabe a responsabilidade se houver falta de fiscalização, né, do contrato. Enfim, é o que está lá no item 5 da súmula 331 do TST. Mas para isso a gente está tratando, pessoal, de verbas trabalhistas. Se as verbas forem indenizatórias em razão de um acidente de trabalho, a abordagem é diferente, tá? O Ellison e demais colegas que estão aqui na live. É que a Lei 6.019, ao regulamentar a terceirização, impõe o dever de que a administração pública tenha responsabilidade com as condições de meio ambiente de trabalho, né? Então acaba que se tiver violação à questão ambiental e o acidente de trabalho vai nessa linha, haverá responsabilidade da administração pública, tá? Vamos ver alguma outra questão aqui. Mas a responsabilidade da administração pública ela é mais complicada de aferir, justamente porque o Supremo Tribunal Federal diz que, em regra, não tem responsabilidade. Isso vai mudar agora, já mudou com a nova lei de licitações, né? Porque a nova lei de licitações traz expressamente essa responsabilidade subsidiária da administração pública, né? Desde que, né, a responsabilidade subsidiária, desde que haja culpa, né? Haja falha na fiscalização do contrato por parte da administração pública. O Paulo pergunta aqui um pouquinho fora do conteúdo da live, mas não tem nada não, vamos responder. Existe um remédio jurídico para acionar quando o cartório da vara não cumpre ou retarda a determinação do juiz de expedir ordem de pagamento de alvará? Aí precisa ver, Paulo, qual é o motivo, tá, de não cumprir, né? Se o motivo for excesso de serviço, acaba que não tem remédio jurídico para fazer valer, né, para o seu processo ser cumprido imediatamente, que seria o ideal. Agora, se chegar ao ponto de ter que tomar alguma medida, pode tanto tomar uma medida, indicar uma medida correcional, né, um pedido de providência junto à corregedoria, como eu posso peticionar também para que o juiz restabeleça a ordem das rotinas de serviço na Secretaria da Vara do Trabalho. Deixa eu ver alguma pergunta aqui.
A turma 1 tá com ciúme, segundo o pessoal. Legal, a Cris está dizendo aqui que está muito satisfeita com as aulas e recomenda demais aos que estavam com dúvidas sobre o curso, né? Até eu vi aqui, gente, porque o nosso suporte, o que acontece? Como as inscrições terminaram oficialmente ontem, né? Sempre sobra alguma pendência, né? O aluno pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, né? O aluno está tentando fazer a matrícula dele e deu algum problema lá na Hotmart que não conseguiu identificar ainda o que seja, né? Então o link fica aberto até resolver esse tipo de situação, né? Então, como está no fim de semana, o que vai acontecer, pessoal? O link lá para inscrição do Seja Expert em Recursos de Revista, ele vai ficar aberto até segunda-feira, no final da manhã, né? A gente não vai fazer divulgação, né? A gente não vai botar pilha para o pessoal entrar no curso, porque realmente a temporada de matrículas dentro do que a gente estabeleceu está encerrada, mas quem entrar lá no link da Hotmart e fizer a matrícula, naturalmente vai ser muito bem acolhido no curso, tá? Então consegue fazer a matrícula nesse fim de semana ainda. Só que o que eu estou ponderando é que a gente não vai mais, nesses dias, fazer a divulgação, tá? Então estou vendo aqui, inclusive hoje entrou mais uma pessoa no treinamento. A Vera Rodrigues está por aqui. José Ramiro, que é aluno nosso também. Lucas Botelho, Tereza Feger, um grande abraço, querida Tereza, lá do Rio. Essa live vai ficar salva, tá, Vera? A live vai ficar salva. Carol, um bom dia. Newton Beraldo, uma satisfação ver vocês por aqui. A Catarina pergunta se na Justiça do Trabalho deve ou não ter o despacho saneador. Em geral não tem, tá, Catarina? Porque em geral a audiência é una, a Secretaria da Vara do Trabalho, quando recebe o processo que foi autuado, a missão é expedir a notificação em 48 horas e com essa notificação já inclui o processo na pauta de audiência. Então, em geral, não há esse despacho saneador. Agora, nada impede também que o juiz o faça, tá, Tereza? Eu até faço aqui um depoimento que quando eu fui removido para Goiânia, eu resolvi, como a pauta não estava do jeito que eu queria, que eu goste de trabalhar, o que eu fiz? Eu separei todos os processos da pauta da vara e fizemos audiência em todos, né? Eram coisa de 400 processos. Em um mês a gente fez essas 400 audiências. Como é que era a audiência? Tentava o acordo, não deu acordo, falou, vamos ver aqui, tem inépcia, tem alguma pendência, já resolvi em audiência, e acontecia em muitos casos que as próprias partes ou seus advogados já diziam que não teriam prova a produzir. E nesse caso eu já encerrava o processo por ali mesmo, tá? Mas não tem previsão explícita de aplicação de regra de despacho saneador na Justiça do Trabalho. Show de bola. A Regiane Musselli está dizendo aqui, além de colocar as informações sobre os tomadores de serviço, é preciso delimitar a responsabilidade de cada uma das tomadoras, né? Faça isso em percentuais. Isso é bem interessante, né? Porque se o reclamante
trabalhou primeiro numa empresa, depois ele foi lotado numa outra empresa, eu vou formular o pedido. Olha, o que for, sei lá, hora extra que ele trabalhou no período em que ele estava na empresa X, a responsabilidade subsidiária é da reclamada X. Agora, naquele período em que, como terceirizado, ele ficou no estabelecimento da empresa Y, fazendo aula, da empresa Y, né, praticando, cumprindo as suas tarefas, fazendo hora extra, né? Então, nesse caso, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dessas horas extras em específico será da empresa Y, né? Não da empresa X. Então, ótima lembrança aqui da Regiane Musselli. Agora, só a dica de ouro que eu passo para os advogados de reclamante, pessoal, é que o que eu estou respondendo a Regiane Musselli, aliás, faço uma satisfação estar com a Regiane aqui, e eu já dou o spoiler, que essa semana, na sexta-feira, mais especificamente, eu vou fazer uma live com a Regiane Musselli sobre recursos, e tenho certeza que vai ser muito massa, porque a Regiane tem tido resultados expressivos com os nossos treinamentos, né? Do trabalho notável. Então, Regiane, olha só, eu vou passar uma dica de ouro, que é uma questão da jurisprudência que vai totalmente fora do senso comum. Imagina o seguinte, que eu estou tratando aqui. Um vigilante, ele trabalhou no estado de Goiás o ano passado e agora está como vigilante do Banco Bradesco. Então o Estado vai responder pelos direitos dele, lá no período que ficou no Estado, e o Bradesco vai responder pelo ano de 2021. É exatamente isso que a Regiane Musselli fala, de delimitar a responsabilidade de cada tomadora de serviço. Agora vamos dificultar a situação. Ele está lotado no estado de Goiás, trabalha no estado de Goiás, mas todo mês ele tira pelo menos 2 dobras. Ele faz lá no Bradesco, para cobrir folga de vigilante terceirizado do Bradesco. Aí fica a dúvida, pessoal, porque se ele entrar com a ação pedindo pedindo as dobras, as escalas dobradas que ele fez como hora extra, né? Vai ter uma tendência da gente pensar assim, olha, se o que ele está pedindo é de hora extra, de plantão, de dobra que ele fez lá no Bradesco, o Bradesco é que tem que pagar como responsável subsidiário. Só que a jurisprudência do TST não é assim. Se ele está lotado no estado e é convocado para trabalhar no Bradesco, ele está lotado, na verdade, nos 2 locais. E o TST tem uma jurisprudência no sentido de que, nesse caso em que ele trabalhou no estado normalmente e fazia dobras lá no Bradesco, o pagamento dessas horas extras em razão das dobras vai ser suportado tanto pelo estado de Goiás quanto pelo Bradesco, se foi daquele período pretérito, porque qual que é a lógica utilizada aqui pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho nessa condição? O TST entende que para ter dado hora extra, eu tenho que somar o módulo de jornada que esse empregado trabalhou lá no estado e o módulo das horas que ele fez lá no Bradesco. Eu não tenho como separar um e outro. Então só vai ser hora extra lá no Bradesco porque ele já prestou uma jornada normal lá no estado de Goiás. Então, para o Tribunal Superior do Trabalho, nessa posição majoritária, né, se o empregado cobra as dobras que ele fez no Bradesco, a responsabilidade pode ser tanto do estado de Goiás quanto do Bradesco. Em tese, eu posso conquistar a responsabilidade subsidiária dos dois, sem fazer delimitação de responsabilidade, tá, Regina?
Espero que tenha. Acabou que eu não consegui acompanhar a rapidez das perguntas, e talvez fique alguma pergunta para trás aqui de um assunto que eu já superei. Ótima questão. A Maísa Viana pergunta de quem é o ônus da prova para provar que teve a terceirização. Então, a empresa tomadora de serviço, ela pode recusar. Olha, o reclamante nunca prestou serviço para mim aqui na condição de terceirizado. Então, nesse caso, eu vou adotar as regras clássicas de distribuição do ônus da prova. A prestação de serviço dirigida ao tomador de serviço é o ônus da prova do reclamante. Por isso, o reclamante, se o fato for negado, o reclamante é que tem que provar que ele trabalhou lá para aquele tomador de serviço. É assim que vai funcionar. Bom dia, Elisângela, Luciana Figueiredo, Lauro Campos. Fabiana Jacobs, deixa eu achar alguma pergunta aqui. A deve ser Letícia Moura, né? Ainda voltando aqui, eu vou responder porque essa pergunta é muito boa. Se as alegações da reclamada sobre inépcia da petição inicial não provocariam presunção, porque deveria manifestar na primeira oportunidade e por isso teria preclusão, não, tá, Letícia, por um motivo, né, que a inépcia é uma questão de ordem pública e o juiz pode, até mesmo de ofício, o juiz pode aplicar. Só um minutinho aqui. Aplicar a inépcia, né? Então, nesse sentido, se o juiz pode aplicar a inépcia sem provocação da parte, pode ter uma provocação mesmo fora da defesa, né? Isso é tranquilo no TST. O Vanderlei faz uma pergunta e a partir dela eu quero comentar alguma coisa aqui. O Vanderlei lembra que a defesa do tomador nos processos de terceirização é bem complicada, né, de se fazer, justamente porque, como regra, o tomador de serviço ele não tem documentação nenhuma para poder fazer a defesa, né? Então a sugestão que a gente faria é que você diga para o seu cliente, né, que seria oportuno que ele passasse a fiscalizar o contrato, mesmo se for uma empresa privada, que todos os meses ele peça lá a cópia de contra-cheque, de cartão ou de folha de ponto, né? E com isso, se acontecer a situação clássica de processo de terceirização, né, em que a empresa prestadora de serviço já sumiu no mundo, né? Então, nesse caso, seria muito importante, muito interessante que a empresa tivesse os documentos arquivados e juntasse aos autos, estabelecendo a controvérsia, para que seja necessária, inclusive, instrução do feito para o intuito pretendido pela parte. Então, veja a chamada aqui, tem gente de BH, Goiânia, São Luís, Unaí, Minas Gerais, Salvador, Jundiaí, Pouso Alegre, Minas, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, né? Zenise, Amazonas. A Isildinha é de Araçatuba, São Paulo, Florianópolis. É isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já falei da questão da responsabilidade, que a Catarina perguntou aqui também. Muito legal, Zenise, parabéns, fico feliz, está na fila da vacina e assistindo a live. Muito, muito massa isso. Deixa eu ver alguma pergunta aqui ainda no Ibirapuram, Paraná. É a Thalita.
Ótima questão, Alessandro Jambers. Questão realmente de quem está antenado com a atualização da legislação, né? O Alessandro pergunta aqui, em perícia que apura insalubridade no ambiente de trabalho, a tomadora pode ser responsável solidária? Pode, né? Então a própria Regiane Musselli já disse aqui que é solidária. Por que é solidária? É porque a Lei 6.019, quando regulamenta as obrigações da empresa de prestação de serviço em caso de terceirização, a Lei 9.019 diz com todas as letras. Só um minutinho. Tá. A Lei 6.019 diz que é responsabilidade do contratante as condições salubres de trabalho. E também o contratante ele é responsável pelas normas de proteção à saúde do trabalhador terceirizado. Isso tem determinação expressa em lei. Então, se existe essa responsabilidade do empregador em relação à insalubridade, o pagamento gerará responsabilidade solidária também, né? Isso, a nossa compreensão é essa, né? Mas como é uma questão da reforma trabalhista, ainda não chegou no TST, pelo menos eu não vi ainda nenhuma questão a respeito. Deixa eu só ver mais alguma pergunta aqui. Olha que pergunta fantástica, Lore Sancho, aí eu não sei o nome exato da pessoa. Para função docente em escola, pode terceirizar? Olha só, gente, eu acho interessante porque esse exemplo de terceirizar numa escola é o exemplo que muito professor deu para dizer do trabalho autônomo ou mesmo da terceirização em atividade fim, que nada impediria que a empresa contratasse um exército, um batalhão de professores, ou como PJ, ou mesmo como trabalhadores terceirizados. E assim algumas empresas têm procedido. No entanto, colegas que estão aqui, houve uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho que disse que a Lei de Bases da Educação no Brasil exige que haja contratação direta, que os professores estejam diretamente vinculados à instituição de ensino, né? Então, recentemente, o TST reconheceu o vínculo de emprego de professor com a instituição de ensino com base nesse fundamento, tá? Que pela LDB não pode ser um professor sem vínculo empregatício. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Aí é o problema, né, Tereza? Em relação à responsabilidade acidentária. Aí, Tereza, em relação à responsabilidade acidentária, deleta tudo que eu disse até então, né? Que eu falei que se tiver verba trabalhista, a responsabilidade subsidiária alcança aqueles tomadores de serviço, desde que incluídos na ação judicial e que foram incluídos como devedores no título executivo. Mas isso vale para a responsabilidade trabalhista. Então, no exemplo que eu dei aqui, se o Bradesco e o Estado de Goiás recebem simultaneamente a mão de obra daquele trabalhador, haverá a responsabilidade subsidiária dos dois em qualquer crédito trabalhista. Agora, aqui na pergunta, quem fez a pergunta? Foi a Tereza Feger que fez a pergunta. No caso da responsabilidade acidentária, não aplica essa lógica,
tá? A responsabilidade será daquele tomador de serviço que foi efetivamente responsável pelo dano, ou porque o acidente aconteceu no seu estabelecimento, né? Ou mesmo porque investigado verifica-se que houve omissão, deixou de cumprir regras básicas do direito do trabalho. Então, o TST vem admitindo a responsabilidade acidentária de forma subsidiária ou até mesmo solidária, né? No âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho, vem se admitindo essa responsabilidade subsidiária. E no caso do acidente pode ser solidária. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou só ver aqui. O Marcílio Paulo fez uma crítica que eu disse aqui, que a quinta turma do TST deu uma decisão que mesmo o TRT constatando que havia os elementos da relação de emprego, que havia subordinação, que havia pessoalidade, ainda assim a quinta turma negou, dizendo que não cabe reconhecimento de vínculo em terceirização de transporte autônomo de carga, porque isso violaria as próprias súmulas ou decisões vinculantes. Agora, pode ter distinguish, né, pessoal? Ontem mesmo o Rodrigo Elias, que tem feito muitos recursos aqui em Goiás, com muito sucesso, o Rodrigo Elias comentou de uma situação, que era o caso aqui, deixa eu só lembrar. Eu tô meio esquecido hoje. Ah, tá, é sobre a primazia da realidade que o Marcílio Paulo comentou. Então, o Rodrigo Elias comentou de uma situação em que havia o contrato autônomo de prestação de serviço com o motorista, só que o caminhão era da empresa. Então, um caso desse fica muito difícil você sustentar que não tem relação de emprego. Como é que um autônomo vai prestar serviço como transporte autônomo de carga sem ter sequer o caminhão, né? Então, nessa situação, se os fatores de produção são de propriedade da empresa reclamada, da empresa contratante, é muito possível ter o reconhecimento de um vínculo mesmo com uma relação autônoma formalizada entre as partes. A Elisângela, realmente, essa semana, graças a Deus, viu, Elzira, eu tô com um pouquinho de dor hoje, mas ontem eu tava bem pior de dor, mas a questão é que realmente, hoje eu senti, até falei pra Elisângela, eu queria ter começado com ela a mentoria que a gente presenteou ela, essa semana. Foi uma semana um pouco conturbada, né? Porque a gente ia começar as aulas na quinta-feira à tarde. Quarta-feira, né? A gente teve lá a situação trágica do Luiz Paulo Pavan. A Elisângela passou uma semana também um pouco agoniada esperando um resultado de teste Covid do marido dela, que em casa também, né? Minha esposa testou Covid positivo na quarta-feira, né? A gente correu com os meninos aqui para fazer exame quarta-feira à noite, e na quinta veio um outro exame que testou negativo, né? Mas aí o que aconteceu é que eu falei com a Elisângela hoje cedo, né? Para a gente deixar mesmo a mentoria. Eu pensei em começar a mentoria dela hoje cedo,
mas a hora que eu acordei, eu falei, ô Elisângela, eu vou concentrar na live das 11 horas, porque eu confesso que eu senti o cansaço aqui, é porque esse lançamento do recurso chevista, como o Antônio Humberto está viajando, né? Porque quando ele está aqui, ainda que eu faça a maior parte das atividades, né? Eu tenho a possibilidade, um determinado dia, pedir, falar, Antônio Humberto, assume as lives hoje para eu poder respirar aqui, cuidar de outras coisas, e dessa vez não teve isso, né? Então acabou que foi um lançamento muito intenso, né? Que a gente ficou muito dedicado aqui, e acaba assim que o resultado, né, dessa atenção, dessa dedicação, acabou que ele se materializa, né, na maior turma que a gente fez do Expert em Recursos de Revista, desde o primeiro lançamento, que foi realmente a turma maior, né? Mas o evento foi muito intenso, né? Foram 5 dias, aí sábado teve atividade, domingo, e hoje realmente eu senti um pouco de cansaço, e aí junta cansaço com medicação, às vezes a memória falha um pouquinho, tá? Mas vamos passar aqui, gente, eu quero responder algumas perguntas aqui para a gente poder concluir a live, né? E o pessoal curtir, Dia dos Namorados, enfim, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui. A Neida pergunta, professora, a pejotização é lícita ou ilícita? Depende, né? Pode ter pejotização lícita, mas tem muitas que são ilícitas, né? Eu posso dar um exemplo aqui, claro que eu não estou aqui expondo uma empresa, batendo carimbo, mas a verdade, tá, Neida, a gente pode pegar um exemplo aqui, corretor de seguro do Bradesco, tá? Gente, quase todo corretor de seguro do Bradesco, com pouquíssimas exceções, entra com ação na justiça e ganha o vínculo, né? São ações excelentes para o advogado quanto a proveito econômico, né? Porque a forma do Bradesco trabalhar com os corretores de serviço, de seguro, é muito diferente dos outros bancos. Eu nunca vi uma ação, por exemplo, de corretor de seguro do Banco Itaú, né? Porque lá no Itaú, pode até ter mudado, mas geralmente é assim que funciona, né? Eu vou deixar gravada, tá, Angela? Essa live vai ficar gravada. Lá no Itaú, primeiro, geralmente o empregado do Itaú, ele pode vender o seguro e receber a comissão por isso. No Bradesco, não pode. No Bradesco, o empregado, ele passa a venda do seguro para o corretor de seguro. O Itaú, ele cadastra uma série de corretores o Itaú e vários outros, estou só fazendo um confronto citando o Itaú. Mas o Itaú, se eu quiser ir numa corretora de seguro qualquer, estabelecida na praça, eu consigo comprar um seguro do Itaú. No Bradesco não é assim. O Bradesco, ele disponibiliza, pelo menos nos processos, é isso que aparece, o Bradesco chega a disponibilizar uma mesa para o corretor de seguro trabalhar dentro da agência do Bradesco. Isso não acontece com corretores de seguro vinculados a outros grupos econômicos do setor bancário, né? Então acaba que esse tipo de pejotização acaba que não dá certo, que vai configurar o vínculo mesmo. Tá, Neida? Agora eu posso ter algumas pejotizações que são lícitas, como é o caso do próprio transporte autônomo de carga, né? Se eu trabalhar realmente de forma autônoma, eu tenho liberdade de vender frete para outras pessoas, eu estabeleço meu preço, eu posso contratar um motorista para dirigir no meu lugar. Então eu posso, se eu realmente tenho autonomia da prestação dos serviços que foram combinados, eu posso ter a pejotização sem problema nenhum. Deixa eu só ver alguma outra pergunta aqui.
A Nessa Zanini pergunta aqui, deve ser a Vanessa, né? Um trabalhador de CLT pediu demissão ou fez acordo mútuo e depois começou a trabalhar como PJ. É perigoso, viu, Vanessa? Porque lá na lei 6.019, na lei 6.019 trata do temporário. Não, não é o caso. Mas, em geral, a gente tem... sim, mas na lei 6.019 seria uma espécie de terceirização, né? Então, eu tenho que ter um período de quarentena, né? Se a pessoa pediu demissão, ela não pode ser contratada como prestadora de serviço nos próximos 18 meses. Isso configuraria a fraude e pode dar o vínculo empregatício por essa circunstância, tá? O Vitor está perguntando se eu tomei a vacina. Graças a Deus, tomei a vacina da AstraZeneca, né? A primeira dose. Não tive nenhum tipo de problema, né? Eu comecei a passar mal uns 3 dias depois da vacina, mas depois eu fui ver que não era a vacina, era a medicação que eu tô tomando, que é muito forte, e eu tomo essa medicação desde dezembro de 2019, né? Já são 13, já são 19 meses, né? Com batidão de problema de coluna, né? Então a medicação agora resolveu descontrolar o meu diabetes, né? Então isso é terrível, porque aí tem dia que dá muito sono, né? Principalmente questão de sono é o que eu mais tenho sentido. Alguém comentou aqui, Congresso dos... sim, a Regiane Musselli. Realmente o nosso Congresso do Trabalho Notável, a gente quer fazer o primeiro no Rio de Janeiro, né? E eu, inclusive, peço orações, né? O colega que se disponibilizou para... eu não digo organizar, né? Porque eu tenho uma pessoa aqui em Goiânia, que ela hoje trabalha na UAB, que ela é simplesmente fantástica. Eu nunca vi, gente, uma pessoa que tão organizada. Eu já fiz alguns trabalhos junto com ela. Ela, inclusive, me ajudou na organização das primeiras turmas do Seja Expert em Recursos de Revista, as turmas presenciais. E quando tiver o evento, ela até é do Rio, né? Eu quero que ela organize o evento para a gente, né? Agora, eu peço orações para vocês, porque o colega que ofereceu a estrutura física, ofereceu o auditório para a gente fazer o evento lá no Rio de Janeiro, né? Eu soube que o colega está internado também com Covid, né? Eu estou tentando contato com ele há vários dias, não consigo. Falei com ele no dia que ele foi internado, falei de manhã, ele disse que estava com uma pneumonia, mas alguém me disse que é Covid também, que é o colega Márcio Santos, lá do Rio, né? E uma tristeza porque é uma reinfecção. Ano passado ele pegou Covid, não precisou ser internado, ele ficou sentiu bastante dor, bastante falta de ar, mas ficou em casa, não precisou de internação nem nada, mas me disseram que é Covid, e pela conta do dia que eu falei com ele, é desde o dia 24 de maio, né? Então, mais um colega para a gente colocar em oração e ficar na expectativa de que haja o pleno retorno, né? E é bem complicado, né, gente? A gente tem sofrido bastante com essa situação da Covid, né? Vou ver alguma pergunta aqui. O Rodrigo Elias está aqui na live também. Um grande abraço para o Rodrigo Elias. Eu vi o Wendel Rodrigues por aqui também. A live vai ficar salva. Eu quero só passar aqui Arthur Fernandes está por aqui. Grande abraço, Arthur, lá de Cabo Frio, Caboclo
Massa, bacana. Eu quero só para a gente finalizar a live, eu quero só passar um pente fino aqui, um resumo, né? Um papo reto, né? Em cima, pensando assim, ó, quem chegou agora vai ter teve a oportunidade de pegar a essência da live. Então eu quero fazer um resumo aqui, ainda que um pouco exprimido. Inclusive eu vou lançar alguns comentários aqui no chat da live, né? Então, primeiro, em relação à petição inicial, a gente comentou aqui os cuidados, né, de explicar o que cada empresa tem de responsabilidade e formular o pedido respectivo, né? Não tem inépcia da petição inicial. Em relação à audiência, né? Saiu aqui o assunto de ônus da prova. Muito cuidado, porque se a empresa tomadora de serviço negar que recebeu a prestação de serviço do reclamante, é fato constitutivo, ônus da prova do autor. Então, se for negado, o autor tem que provar que trabalhou para aquela empresa prestadora de serviço. Eu não cheguei a comentar, que até porque não teve provocação na live, mas eu quero fazer algum comentário aqui sobre recursos, né? Sobre recurso envolvendo terceirização, primeiro eu lembro o chamado efeito extensivo, né? Então, se uma empresa recorre, é uma das litisconsortes, a decisão de mérito que for adotada em relação àquela empresa pode impactar também na condenação da outra empresa. Vamos dar o exemplo aqui mais claro, né? Eu sou condenado e recorri das horas extras. Se eu sou absolvido das horas extras, a empresa que não recorreu também será absolvida. Isso é o efeito imediato a consequência imediata desse efeito extensivo, né? A decisão do recurso se estende, inclusive, para aquela parte, para aquele litisconsorte que não recorreu. A gente precisa lembrar de recurso ainda envolvendo terceirização, a questão do depósito recursal. Gente, em geral, essa questão vocês não vão achar em livro, tá? Porque o que acontece? A súmula 128 do TST, explica a questão na responsabilidade solidária, né? Então, imagina que eu tenho duas empresas que foram condenadas de forma solidária. Se qualquer uma das empresas pagar o depósito recursal, a outra empresa pode usar esse depósito para ela recorrer, desde que quem fez o depósito não está pleiteando a sua exclusão do processo, porque aí eu corro o risco, né, de aceitar. São duas empresas. A empresa A fez o depósito e a empresa B recorreu com o depósito da A. Se a A está pedindo exclusão e o tribunal excluiu a empresa A, vai acontecer no final que a B conseguiu recorrer sem pagar nada, porque se eu excluir a A, eu vou ter que devolver o dinheiro do depósito recursal para ela. Então é por isso que o Tribunal Superior do Trabalho entende que no caso de responsabilidade solidária, eu posso aproveitar o depósito recursal de uma empresa para outra, desde que quem pagou o depósito recursal não está pleiteando a sua exclusão da lide, tá? Seria nesse sentido. Agora, é importante dizer que a súmula 128 não responde à questão da responsabilidade subsidiária, tá? Porque qual que é a lógica? A responsabilidade solidária está no mesmo nível. Então, qualquer empresa que fizer o depósito recursal dá na mesma, porque, sendo solidária a responsabilidade, eu posso começar a execução investindo contra o patrimônio de qualquer uma dessas duas empresas.
Agora, se for uma questão de responsabilidade subsidiária, não é assim, tá, pessoal? Porque na responsabilidade subsidiária, você não pode começar a execução convertendo em penhora o depósito recursal ou qualquer outro patrimônio que você encontrar da empresa tomadora de serviço, né? Por quê? Porque se a responsabilidade é subsidiária, eu tenho dois níveis de responsabilidade. Eu primeiro cobro do devedor principal, que é aquele que formalmente contratou o reclamante, e se for frustrada essa execução, aí sim eu vou atrás do tomador de serviço, daquele que é responsável subsidiário. Então, essa é a lógica da responsabilidade subsidiária na terceirização. Então, se eu tenho lá na hora do recurso, se a tomadora de serviço fizer o recolhimento, esse recolhimento não pode ser aproveitado para a empresa devedora principal. E não pode ser aproveitado por quê? Porque lá na hora da execução, eu não posso começar a execução usando o dinheiro do depósito recursal feito pela tomadora de serviço, né, pela responsável subsidiária. Eu tenho que começar a execução usando o dinheiro da devedora principal, né? Eu estou procurando aqui, teve alguma pergunta, foi do Fábio Melo, salvo engano, que era sobre isso. Na execução de sentença, eu primeiro preciso esgotar a tentativa de receber o crédito do devedor principal, depois eu vou para o devedor subsidiário. Então, nessa questão do recurso que eu disse, o que vai acontecer? Se a empresa prestadora de serviço fizer o depósito recursal, esse depósito pode ser aproveitado pelo tomador de serviço, né? Porque se a devedora principal fez o recolhimento, esse recolhimento será convertido em penhora no início da execução. Então, o tomador de serviço pode fazer o seu recurso usando o depósito recursal da empresa prestadora de serviço. Mas o que vai acontecer, em regra, né, pessoal, que geralmente quem tem dinheiro é a tomadora de serviço, né? Então não pode o devedor principal querer aproveitar do depósito recursal da empresa tomadora de serviço para que ele possa apresentar o seu recurso. O recurso será fatalmente deserto. E para completar, justamente esse resumo final, responder a pergunta aqui, a última que apareceu aqui, eu não consigo reconhecer quem é a pessoa. A tomadora pode pedir a desconsideração da pessoa jurídica da terceirizada antes da execução ser a ela dirigida? Não pode, tá, pessoal? O entendimento do TST é que não existe um benefício de ordem em favor da empresa tomadora de serviço, né? Então, se a empresa devedora principal não pagou a execução, o juiz pode ir em cima da empresa tomadora de serviço sem tentar IDPJ antes em relação aos sócios da executada principal. É da natureza da própria obrigação. Como o Rodrigo Elias está dizendo aqui, pode até pedir, mas não cola. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Depois dessas tratativas, né, desse conteúdo sobre terceirização. E se Deus quiser, amanhã... deixa eu ver a pergunta aqui da Simone. A Simone está dizendo que tem uma pergunta na caixinha. Deixa eu ver aqui. A caixinha agora mudou, eu nem estava sabendo que tinha mudado o jeito da caixinha. Deixa eu procurar a pergunta aqui da Simone Veras. Achei, peraí só um pouquinho, tá difícil para ler. Professor, responsabilidade com relação ao INSS e depósitos de FGTS. Também deve ficar com a prestadora de serviço ou pode ser com a tomadora? Olha só, Simone, eu acho muito injusto isso, tá?
Mas o que acontece? Pela legislação previdenciária, a responsabilidade do débito previdenciário é solidária, tá? O tomador de serviço responde solidariamente em relação à devedora, ao devedor principal, né, o contratante. Tanto a empresa de prestação de serviço quanto a tomadora de serviço respondem solidariamente em relação às contribuições previdenciárias. Agora, em relação ao FGTS, é uma responsabilidade subsidiária, porque aí é um direito trabalhista como qualquer outro, tá? Então seria nesse sentido. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Peço, num determinado momento da live, eu dei uma pequena, usando a expressão do nosso presidente da República, né? Eu dei uma pequena fraquejada aqui, né? De dar uma... começou a me faltar a memória aqui, é o cansaço, mas deu para recuperar no final aqui para entregar o conteúdo para vocês. Então agradeço todos pela presença, fiquem com Deus e amanhã não pode faltar, né, a live com PDF às 11 horas. Deve ser aquele formato mais curto que a gente está adotando nas últimas semanas, 11 decisões para a gente poder terminar meio-dia. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.